Obrigada, Leonor Santos, por nos levantar já aqui algumas dúvidas, desafios e dificuldades para os próximos tempos. Deixem-me apresentar quem já aqui está connosco, aqui mais perto de mim, o Pedro Nuno Ferreira, Head of Automotive Business da CETELEM, do BNP Paribas, pois um pouco mais ao lado, o Paulo Jorge Figueiredo, CCO Executive Board Member da Cofidis Portugal, o Miguel Mendes, diretor autorretado independente do Santander Consumer Finance, o Henrique Henriques, também seja bem-vindo, diretor comercial da Credibom, e mais longe de mim, o CEO do Montepio Crédito, Licínio Santos. Agradeço aos 5 juntarem-se aqui a nós, nesta missão de tentarmos perceber se o dinheiro não cai do céu, como é que, não caindo, podemos colocá-lo nas mãos de quem quer comprar um automóvel, sendo que os últimos 2 anos foram anos marcados como sabemos, pela subida enorme das taxas de juro. Isso teve ou não, Miguel Mendes, teve ou não consequências nas estratégias das financeiras? Antes de mais, bom dia. Obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui com os meus colegas e concorrentes. Estar aqui perante uma sala tão grande, a vitalidade do setor, e agradeço por isso. Quanto à sua questão, acho que faz sentido dar um passo atrás, e acho que é importante resolvermos um dogma que existe aqui, que é quando o mercado muda, os bancos têm qualquer poder mágico, vão e que fecham e que abrem a torneira. Ora, isso não acontece. Obviamente, também, como diz os livros, e acho que não precisamos ser muito literados para saber isso, quando efetivamente as taxas de juros aumentam, o dinheiro fica mais caro, as pessoas têm mais dificuldades em cumprir as suas obrigações, e isso obviamente também se traduz no perfil dos clientes que nos entram pelos nossos processos de financiamento, e isso reflete-se então naquilo que é as taxas de aprovações. Mas dizer que os bancos de alguma forma podem cortar ou abrir, não fazemos isso. Consequências para o Santander nos anos que referiu, não tivemos consequências. Talvez pelo facto de estarmos bem calibrados, mas o facto é que passamos por um aumento de taxas de juros, penso eu, de forma quase pacífica. Não sentimos isso, sentimos algum degradar em algumas taxas e KPIs que no fundo monitorizamos, mas não notamos nada que alterasse aquilo que é a nossa estratégia. Continuamos a estar numa estratégia de crescimento e vamos continuar a estar. Paulo Jorge Figueiredo, também não se ressentiu destas subidas das taxas de juros em 2022 e 2023? Bem, antes de mais, estão a ouvir, acho que comigo não vou virar muito a cabeça, agradecer ao Roberto o convite. É uma maneira ótima de celebrar o meu primeiro mês enquanto Cofidis numa convenção que é uma referência do setor e, portanto, mais uma vez agradecer a oportunidade. A Cofidis teve e manteve uma política muito coerente e muito estável durante esse período de tempo. Como o Miguel referiu, e bem, obviamente que foi necessário estar mais atento ao perfil do cliente, embora a nossa postura de crédito responsável ajuda muito a garantir essa estabilidade, não só estabilidade nas operações, mas acima de tudo também aquilo que é importante, que é a estabilidade para os parceiros e para o mercado. E, portanto, nós continuamos a investir em ferramentas de análise de risco, de análise de perfil super próximas, muito adequadas ao acompanhamento de cada cliente, fazendo também programas de ajuda aos clientes que passaram por dificuldades, que é um tema muito importante e que às vezes também não é abordado. As financeiras têm também esse papel muito relevante de estarem presentes e próximas para quem necessita de ajuda e que está a passar por um período mais difícil, e portanto eu diria que se passou, também repetindo aquilo que o Miguel disse, com alguma estabilidade, mas acima de tudo com grande foco em trabalhar bem e acompanhar bem parceiros e clientes para que conseguíssemos ultrapassar este período, que não foi obviamente fácil para ninguém, mas termos essa estabilidade para o mercado, que era muito importante. Pedro Nuno Ferreira, houve ou não impacto, consequências, por exemplo, no crédito mal parado? Não houve impacto no crédito mal parado. Mas antes de mais agradecer à ANECRA nos convidar e a todos estar aqui. É sempre um prazer estar com os colegas. Não houve aumento no crédito mal parado, não houve alteração nas políticas de risk appetite dos bancos. Talvez tenha acontecido alguma coisa que teve a ver com todos os bancos tiveram a otimizar, e vê-se nos balanços que publicam, as suas carteiras, venderam carteiras de crédito, o chamado non-performing, os clientes que não pagavam, muitas dessas carteiras foram vendidas, houve processos de securitização que todos os bancos fizeram, portanto, a otimizar os balanços,
mas não a alterar as políticas de risco, nem a terem aumentos muito grandes nas cargas de risco que têm nas empresas. O que aconteceu no último ano, sim, é um fenómeno que temos que estar todos atentos, os que estamos aqui e os que não estão, outros associados da ASFAC, é que houve um aumento das redes de fraude. E começaram a aparecer redes de fraude que tocaram vários dos bancos e também vários dos operadores na distribuição, e é por aí que esse negócio nos entra. E esse aspecto é um aspecto que temos de estar todos atentos enfim, fazer disso alguma ação. Nós não podemos consertar ações, mas sobre isso temos que, se calhar, ser um bocadinho mais alinhados, porque esse é um aspecto que vai prejudicar todo o setor. Tirando isso, não houve aumento do tema do risco. Henrique Henriques, não houve, de facto, impacto ou passaram a ser mais restritivos, por exemplo? Antes de mais, bom dia a todos. Agradecer o convite, mais uma vez, à NECRA para estar presente e estar aqui presente com os meus colegas. Parece-me que será um bom momento para partilhar alguma informação, algumas ideias. Ana Sofia, em relação à pergunta, eu diria que temos aqui dois momentos diferentes nesse tema. Claramente que houve um período difícil pós-Covid, ninguém estava preparado, se calhar, para essa situação, e o maior impacto que aconteceu foi, de facto, no cliente final. Houve aqui algumas questões com layoffs, com empresas com maiores dificuldades, e claramente isso teve impacto naquilo que é a capacidade financeira dos clientes. Portanto, e nesse momento os bancos tiveram que olhar para aquilo que já tinha na sua carteira viva e como é que poderiam fazer para mitigar algum risco que pudesse advir daí. Claramente o Estado disputou algum tipo de medidas, nomeadamente as moratórias, que permitiu mitigar esse crescimento do risco e, portanto, eu diria que o impacto não foi assim tão grande quanto seria expectável. E, portanto, acho que acabou por se encontrar aqui forma de mitigar esse risco que já tínhamos em nossa casa. Depois desse período, e um bocadinho à pergunta anterior, aproveitando, temos aqui um fenómeno adicional que é, de facto, o aumento das taxas de juros, que, mais uma vez, impactou diretamente nos clientes finais, nomeadamente naquilo que são as responsabilidades que os clientes já possuíam, com maior impacto no crédito de habitação, que é aquela que é a maior responsabilidade nas famílias portuguesas, e isso acaba por ter um impacto na capacidade financeira dos clientes, nos já existentes e naquilo que são os novos clientes. Eu diria que nós, em termos de políticas de decisão de crédito, o Credibom sempre foi uma entidade muito estável. Tenta fazer, obviamente, alguns ajustes, mas são coisas muito pontuais, porque é em momentos difíceis, e passamos por na questão do Covid, em que temos que ajudar tanto os nossos clientes a ultrapassar essa fase difícil, como os nossos parceiros. Ficámos sem o microfone, mas aí vai um ou não. Acabei por mexer muito a cabeça e deixei de conseguir falar. E, portanto, estava a dizer, mesmo nesse período, portanto, não só os nossos clientes, mas os nossos parceiros também necessitavam de algum apoio, porque as vendas reduziram, o processo mudou, era difícil e, portanto, necessitavam de um apoio das financeiras com quem trabalhavam para conseguir manter os níveis de rentabilidade necessários para manterem os seus negócios em aberto. Licínio Santos, e no Montepio Crédito também esse impacto foi minorado? Não, de uma forma global nós não sentimos esse impacto. Naturalmente que esta alteração da taxa de juro tem um impacto maior em alguns segmentos e perfis de clientes do que em outros. Quem está exposto a um perfil de cliente de segmento mais baixo tem necessariamente mais exposição a esse risco. Ainda assim, diria que os clientes em Portugal demonstraram uma grande resiliência e capacidade, porque houve uma alteração efetiva daquilo que é o orçamento familiar mensal. No fundo, do ponto de vista da política de aceitação, os critérios de aceitação de clientes não se alteraram. Aquilo que se altera é a capacidade financeira do cliente nas condições de acesso. O regulador aquilo que diz é que o limite máximo de endividamento de um cliente deve ser 50%. Ora, um cliente que, para uma exposição a um determinado nível de crédito, tinha, imaginemos, 45% antes da subida das taxas, depois da subida pode facilmente ter 50%, 60% ou mais. O que quer dizer que o mesmo cliente, dentro daquilo que é o seu perfil e da mesma condição de aceitação, passa a ser um cliente não elegível. E por isso,
necessariamente poderão ter-se observado mais recusas de crédito, não porque as entidades financeiras ou porque tínhamos alterado a estratégia de aceitação, mas porque efetivamente a regulamentação assim o dita. A ANECRA, Miguel Mendes, começando por si naturalmente, a ANECRA tem informação de que alguns operadores de comércio automóvel, em que as financeiras passaram a ser particularmente restritivas na aprovação de operações a cidadãos não nacionais. Porquê que isso acontece? Do nosso lado, posso dizer que não. Preciso novamente do microfone. Do nosso lado posso dizer que não acontece, ou seja, não há nenhum tipo de distinção entre cidadãos nacionais e não nacionais. Obviamente acho que todos nós estamos a assistir a uma alteração daquilo que é a demografia do nosso país e obviamente que os nossos motores, os nossos algoritmos ajustam-se justamente, mas não o fizemos, não o fazemos e não vamos fazer nenhuma distinção. E os padrões éticos do Santander e de transparência e de justeza face ao cliente final não permitiam que houvesse nenhuma distinção desse género. Paulo Jorge Figueiredo, e na Cofidis? Antes de mais, há que reconhecer a importância desse novo segmento no mercado e, portanto, não vale a pena dizer que não é relevante, que não pesa. Obviamente, falando com muitos dos nossos parceiros no dia-a-dia, a informação que temos é que pesa e o que as financeiras têm que fazer é adaptar-se e adaptarem também aquilo que são as suas máquinas a conhecer mais e melhor esse segmento. Há bons clientes e menos bons clientes, independentemente da nacionalidade que eles têm. Obviamente que quem não tem um contrato de trabalho, quem está no país há menos tempo, são informações e são dados que podem influenciar esses processos. Acima de tudo, e o que a Cofidis tem feito é investir de forma significativa exatamente na melhoria daquilo que são os processos de análise, os processos de decisão. A nossa taxa de aceitação de não nacionais tem subido constantemente, portanto é um trabalho contínuo que vamos fazer. Obviamente que a preocupação com o mercado inclusivo, que abarque toda a gente, mas que, acima de tudo, a preocupação de servir os nossos parceiros que têm essa pressão de negócio e, portanto, há que saber dar resposta e garantir que há essa equidade dentro daquilo que são as regras passíveis de aplicar para um crédito responsável, porque é algo que também é muito importante manter sempre em visão. Pedro Nuno Ferreira, e no BNP Paribas? A resposta, duas partes na resposta. A primeira, é proibido fazer isso. E isso é uma coisa complexa. Os bancos têm que respeitar aquilo que o regulador lhes manda fazer. Não é ético se o fizéssemos, também é outro aspecto. E na verdade, mas os clientes estão cá. Mas pode acontecer? Mas os clientes existem, têm essa procura, exige mais criatividade, mais flexibilidade, mais a possibilidade de olhar para os clientes de uma maneira diferente, de maneira a os financiar. E é isso que o mercado está a fazer, gerindo o seu apetite de risco de acordo com a sua política, mas a conseguir fazer isso. E nós também. Só uma nota interessante, que não tem a ver com esta resposta. Nós ontem tivemos cá a economista-chefe do BNP Paribas, a nível global. E ela deu-nos lá uma sessão no banco, para nós e para clientes que convidámos, e ela disse, entre muitas outras coisas, uma coisa muito interessante. A economia portuguesa é super exposta aos serviços. E os serviços são... Quem trabalha nos serviços são, na verdade, estas pessoas não nacionais. E uma das razões do sucesso da economia portuguesa, e vamos lá ver, a nossa economia está a correr bem, apesar do que pode parecer, a nossa economia está a correr bem. Corre bem porque temos uma economia baseada em serviços e não em produção de bens e temos muita mão de obra que são estas pessoas que estamos aqui a falar. Portanto, o nosso dever enquanto indústria é assegurar que também as financiamos. E é importante que os economistas digam isso, que é importante termos esta mão de obra disponível a trabalhar e nós temos que ser capazes de os financiar e permitir-lhes que se integrem na sociedade de forma normal. Então, Henrique Henriques, quer dizer que até pode ser um nicho de mercado em que se deve apostar? Obrigada. Eu diria que temos que ter em mente aquilo que foi a alteração da população portuguesa e, obviamente, houve aqui uma evolução em termos daquilo que é a tipologia do cliente que tenta aceder a crédito. Eu acho que aqui a questão muito básica é esta. As ferramentas de análise de crédito, portanto, os modelos de scoring, tudo o que seja, são transversais. E o processo de crédito não pode ser discriminatório, independentemente de ser um cliente nacional ou não nacional. Isto é claro e deve ficar claro para todos. O processo de crédito tem que ser uma análise justa e transparente, independentemente daquilo que for o cliente.
E, portanto, esta questão, eu diria que acaba por advir de outro tipo de fatores que possam acontecer, mas tem a ver com a capacidade financeira de um cliente, aquilo que é o seu histórico, aquilo que é a sua estabilidade profissional e, portanto, nada a ver com uma questão de nacionalidade. Tudo aquilo que importa realmente é, independentemente de ser a origem do cliente, um cliente terá que ter o mesmo tipo de tratamento para conseguir ter um processo de crédito normal, diremos assim, para conseguir fazer face às responsabilidades e as financeiras estão cá para conseguir tentar ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos clientes e daquilo que o processo de crédito seja o mais transparente possível. Licínio Santos, permita-me também perguntar se no Montepio Crédito também não é praticada este tipo de restrição. Não, de todo. Na verdade, todos os clientes, todos os pedidos de crédito de todos os clientes são avaliados da mesma forma. E, portanto, as condições de elegibilidade, a capacidade creditícia do cliente é avaliada e não é condicionada pela sua nacionalidade. Aquilo que pode eventualmente gerar essa percepção é a quantidade grande de imigrantes que têm surgido e que eventualmente não reúnem as condições de elegibilidade porque as suas condições socioprofissionais hoje ainda não lhes permitem ter acesso às condições de financiamento necessárias para que tenham a capacidade de reembolsar de forma adequada o crédito que lhe foi concedido, mas isso aconteceria sendo ele nacional ou não nacional. Portanto, é uma questão de percepção. Vamos a outra percepção, ou pelo menos uma tentativa de antevisão àquilo que vai acontecer em 2025. Paulo Jorge Figueiredo, as taxas de juros estão a baixar, já todos sabemos. Isso vai afetar como o próximo ano? Com mais otimismo? Sim, nota-se de facto que já existe alguma liquidez adicional, quer em empresas, quer em consumidores, e, portanto, é normal que essa capacidade e a procura avance no sentido positivo. Eu penso que, de qualquer forma, é relevante termos a atenção de que existem alguns fatores, nomeadamente na economia europeia, na economia mundial, que não são assim tão claros em termos da evolução que as taxas vão continuar a ter. A tendência é de descida, é um facto, e, portanto, é isso que nós vamos acompanhar. Na Cofins estamos otimistas, de facto, relativamente a 2025. A nossa estratégia e o nosso plano é de crescimento. Aliás, a nossa campanha recente, Pessoas para Pessoas, com a Catarina Furtado, reflete essa aposta numa maior proximidade no mercado, num acompanhamento muito positivo daquilo que é também a vontade de crescer dos nossos parceiros, e nós vamos estar com eles nesse percurso, mas acima de tudo dizer que o próximo ano pode de facto, se a tendência for essa, ser uma excelente oportunidade para que a retoma de facto exista, para que acompanhemos esse crescimento, e o nosso papel e o que a Cofidis vai fazer é dizer presente para os nossos parceiros crescerem de forma positiva. Henrique Henriques, pode dizer a estas pessoas todas que aqui estão hoje que 2025 vão vender de facto mais carros? Ana Sofia, se eu tivesse uma bola de cristal, eu dizia claramente isso. Não consigo ter, portanto vou dar um bocadinho aquilo que é a minha visão e a visão do banco. Claramente nós passámos 2 anos mais complicados e, nomeadamente, os nossos clientes, face ao aumento das taxas de juros, aquilo que vimos é, até pelas notícias que vêm do Banco Central Europeu, portanto, esse decréscimo. E o primeiro impacto é na capacidade que os clientes vão ter em termos de capacidade financeira. E, portanto, eu diria que isso abre aqui um maior apetite para o crédito. Abrindo essa possibilidade, eu diria que mantendo aquilo que é a boa operação que os nossos parceiros têm, prestando um bom serviço e indo ao encontro daquilo que os clientes necessitam, claramente abre-se aqui um otimismo para 2025. Obviamente temos que ter aqui um otimismo ligeiramente moderado, porque existem ainda alguns fatores que nós não dominamos e que podem impactar algo durante 2025. Estamos a falar na continuidade da guerra da Ucrânia, da guerra em Israel, que sabemos que podem criar alguma instabilidade nos mercados e, portanto, haver aqui algum atraso nessa recuperação. No entanto, eu diria que 2025 abrem-se boas perspectivas de negócio para os nossos parceiros e, obviamente, o Credibom estará cá para apoiar naquilo que for possível. Miguel Mendes, também já se vê a celebrar mais negócios com algumas das pessoas que aqui estão? Não, sem ter micro.
Sem ter a bola de cristal, tal como o Henrique disse. Mas tem faro da Sim, experiência. cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira a não, negócio bem. ou não? Não, cheira a um ano que pode ser de crescimento. Eu acho que este ano também todas as pessoas que estão aqui nesta sala podem dizer que também terá sido um ano de crescimento. Por isso, acho que o otimismo é esse. Acho que estão reunidas as condições, pelo menos economicamente falando, a nível das taxas de juros, para ser um ano mais próspero. Obviamente temos a nuvem de outros eventos socioeconómicos noutros países que podem influenciar Portugal, mas penso que a capacidade deste setor, as provas que têm dado com parceiros como nós que estamos aqui, acho que estão reunidas as condições para ser um ano melhor e acho que, tal como os meus colegas, vamos estar aqui para ajudar e para incentivar e ser um facilitador desses negócios. Há pouco a Leonor Santos, na sua apresentação, tocava num dos pontos críticos neste momento para a atribuição de crédito e o papel que o Banco de Portugal está a desenvolver, fazendo cada vez mais fiscalizações, atendendo a que quem vende um carro não pode ser, de facto, alguém que também venda um crédito. Licínio Santos, estas fiscalizações crescentes irão afetar o negócio em 2025? Bom, o Banco de Portugal tem vindo a ter uma abordagem cada vez mais próxima e detalhada sobre aquilo que é o enquadramento legal e regulamentar da atividade de intermediação de crédito. O intuito é necessariamente aumentar a proteção do consumidor, garantir transparência e também o cumprimento das normas prudenciais. Eu acredito que, com muito diálogo, com a garantia de que não existe intermediação de crédito feita por entidades não autorizadas, que não estão registadas para o efeito, que não têm a formação adequada, os intermediários de crédito, aqueles que verdadeiramente estiverem com as condições necessárias para, não terão que estar preocupados. Portanto, eu diria que isto não terá um impacto relativamente àquilo que é a venda de automóveis no mercado nacional. Necessariamente... Mas torna um processo mais difícil, ou não? Esse distanciamento? Não é necessariamente mais difícil, é mais regulamentado, é um processo que tem mais detalhe, é um processo que se quer mais transparente e mais claro, principalmente relativamente às competências de quem faz o quê e na relação entre o intermediário de crédito e o cliente. Até onde é que vai as competências de quem, garantindo de facto que há essa proximidade. Henrique Henriques, e na prática, como é que esta entropia pode ser reduzida para que o negócio não seja afetado? Ora bem, eu diria que o Licínio mais ou menos já abordou o tema na globalidade. Obviamente o Banco de Portugal está cada vez mais ativo, é normal. Este é um negócio que tem vindo em crescente e, portanto... Sim, mas como é que estas pessoas que aqui estão devem agir para não arriscarem qualquer tipo de penalização, não incorrerem numa violação das regras impostas pelo Banco de Portugal? Ana Sofia, eu acho que, conhecendo aquilo que são as regras impostas pelo Banco de Portugal e cumprindo-as, não haverá qualquer tipo de questão. Vimos há pouco a intervenção da ASFAC, pode ser também um apoio nas próprias financeiras, para ajudar naquilo que sejam dúvidas que possam existir. Agora, obviamente existe aqui um ponto importante que é clarificar aquilo que é o papel de cada um dos intervenientes em todo o processo. E isso é algo que temos que clarificar e claramente melhorar o de futuro. Eu acho que neste caso da intervenção do Banco de Portugal, obviamente a gente olha para o regulador muitas vezes como sendo uma entropia que vai criar no processo. Podemos ver ao contrário, é algo que pode ajudar a melhorar todo o processo, tornando o processo mais claro e criando uma relação de maior confiança, inclusive para o cliente final. Portanto, e hoje em dia a gente tem que perceber que no final é o cliente que nós estamos a servir. E portanto, se o cliente tiver confiança em quem lhe está a prestar o serviço, claramente vai aumentar a tal apetência ao crédito e vai com certeza ajudar a potenciar o negócio. Olhando também para 2025, vemos os ratings ESG, ratings relacionados com o ambiente, com a responsabilidade social, com a governança. Pedro Nuno Ferreira, afetam de facto o vosso negócio e depois, por consequência, o negócio das pessoas que hoje estão aqui? Afetam em duas dimensões, sobretudo nos clientes empresa, os clientes que compram carros aos nossos parceiros, que vão todos ter que passar a ter este relatório disponível e tendencialmente ele vai fazer parte dos packs de análise de crédito. Nessa dimensão,
isso tem que ser tratado com os clientes. Noutra dimensão, das próprias empresas que são intermediários de crédito, ou oficinas, ou stands de automóveis, enfim, também têm que ter este processo tratado elas próprias. E já hoje é uma realidade quando nós estamos a financiar o stock, ou enquanto financeiras independentes ou enquanto financeiras cativas, porque os nossos concessionários, neste caso, ou os nossos parceiros de comércio de usados, têm que ter estes relatórios para que nós os possamos financiar. Portanto, quem não tiver a tratar deste assunto, é melhor que trate com os seus contabilistas, com algum consultor que os ajude a fazer, mas isto faz parte do que vai ser obrigatório para qualquer empresa que esteja a operar neste setor. Não é, antes era só para as grandes, agora é para todas. Licínio Santos, também tem essa perspectiva de que há de facto essa interferência na concessão do crédito? Talvez de uma forma um bocadinho mais moderada do que o Pedro pensa. Na verdade, o rating ESG é algo ainda relativamente recente naquilo que é a nossa indústria, portanto não há nenhuma regulamentação efetiva para a nossa indústria relativamente a esse rating. Portanto, e só para sistematizar, estamos a falar de um rating sobre a sustentabilidade ambiental, social e de modelo de governo. Há uma diretiva europeia sobre o dever de diligência das organizações em matéria de sustentabilidade. Estes indicadores tendencialmente vão ser cada vez mais medidos e comunicados, até porque é uma forma de garantir transparência e também de diferenciação entre as organizações e, portanto, quem tem as melhores práticas sobre consumo energético, de água, tratamento de resíduos, mas também de igualdade de género, inclusão, diversidade, avaliação e seleção de órgãos sociais, portanto, dentro destas dimensões, e isto são no fundo dimensões que hoje não são captadas por aquilo que é a análise técnica das empresas que tradicionalmente se faz. Naturalmente isto poderá ter um efeito progressivo de avaliação e terá que ser introduzido naquilo que é a perspectiva de avaliação e de decisão de crédito. Um exemplo muito simples é quando nós analisamos hoje, no caso das empresas, uma frota para uma empresa do setor da mobilidade e dos transportes, nós podemos hoje beneficiar essa proposta se ela for uma frota de veículos elétricos. Da mesma forma que podemos endurecer condições se for para uma indústria transformadora onde se utilizam apenas combustíveis fósseis de maneira intensiva. Portanto, está muito relacionado com isto, mas hoje ainda não é uma realidade muito exacerbada, até porque a regulamentação ainda não é cabal sobre esta matéria. Não será um fator tão determinante para 2025 ainda não, como é, por exemplo, a redução das taxas de juros? Licínio Santos, Pedro Nuno Ferreira, Paulo Jorge Figueiredo, Miguel Mendes, Henrique Henriques, agradeço terem estado connosco e por esta palavra de esperança e essa crença de que provavelmente o ano 2025 irá ser um ano de mais negócios, mais vendas, mais concessão de crédito. Obrigada, uma vez mais. Obrigado.